Boa noite, está começando agora mais um ABP TV. O programa de hoje será um pouco diferente do que fazemos normalmente devido ao trabalho grandioso da ABP em preparar um excelente Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP. Nós exibiremos os melhores momentos de alguns programas que já foram ao ar. Os trechos de cada uma das discussões foram selecionados de forma criteriosa para que você possa ter uma ideia dos assuntos a serem abordados durante o 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que acontece a partir desta quarta-feira, dia 25, no Transamérica Expo Center em São Paulo. O programa ABP TV também estará ao vivo diretamente de São Paulo com alguns dos melhores palestrantes que passarão pelo nosso congresso. Mas hoje trataremos apenas uma amostra dos temas que você poderá encontrar por lá. Antes de começarmos, fique atento agora com um pequeno vídeo dos preparativos da 35ª edição do CBP. O Transamérica Expo Center já está quase pronto para receber o 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o CBP, que acontece nos dias 25 a 28 de outubro. Após um ano de intenso trabalho, a ABP volta a São Paulo com o melhor congresso de psiquiatria da América Latina. Serão mais de 300 horas de atividades científicas divididas em 4 dias de evento, envolvendo milhares de pessoas do Brasil e do mundo. Psiquiatras de renome nacional e internacional estarão na maior cidade do país para compartilhar conhecimento acerca das suas áreas de estudo e trabalho. 160 sessões científicas, entre 30 conferências, 14 cursos, 53 mesas redondas, 10 sessões de como eu faço, como eu trato, 5 simpósios internacionais e muito mais. Participe conosco do 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Esperamos por você em São Paulo. Para mais informações sobre o CBP, acesse www.cbpabp.org.br. E para iniciar, escolhemos o programa Transtorno Bipolar e Comorbidades Clínicas, que foi exibido no dia 10 de julho com participação das doutoras Ângela Cipe e Doris Moreno. Ambas as doutoras participarão de atividades relacionadas ao tema no CBP. Assista agora a um trecho do programa. Hoje falando sobre transtorno bipolar e comorbidades clínicas. E receberemos aqui, para falar sobre o tema, a doutora Ângela Cipa, direto da Bahia, e também a doutora Doris Moreno, direto de São Paulo. Hoje é correto pensarmos em espectro bipolar, doutora? Sim. O espectro bipolar, ele designa os vários subtipos, na verdade, do transtorno bipolar. Então, na última classificação da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5, foi classificado da seguinte maneira. Então, a gente tem transtorno bipolar tipo 1, tipo 2, ciclotimia, e aí formas que não preenchem exatamente os critérios da hipomania e da mania. Então, episódios depressivos com hipomania de curta duração, então 2 ou 3 dias só, ou com hipomanias com poucos sintomas, ou ciclotimia de duração menor do que 2 anos. Então, isso é caracterizado como espectro bipolar. Posso fazer um complemento? Fica à vontade, doutora Ângela. Inclusive, tem um aspecto extremamente importante disso, que assim, as formas clássicas, elas estão em torno de 2,1%, que é o tipo 1 e tipo 2. E essas formas chamadas subsindrômicas ou outras do espectro, elas incluem também aqueles quadros que surgem em decorrência de uso de um medicamento. E é muito comum na clínica, nós vemos pacientes que usaram corticoides, às vezes em dose alta, para tratar uma retocolite, ou até uma asma, um problema respiratório de pele, que em poucos dias, com essa dose alta, ele começa a desenvolver sintomas de hipomania, né? Isso na classificação nova ficou bem claro, que é chamado transtorno bipolar relacionado à substância. Não se sabe ainda ao certo qual é a evolução desses pacientes ao longo do tempo. Se o fato deles terem feito esses quadros vão fazer com que eles evoluam, seria um fator preditivo de desenvolvimento da doença. Mas esses pacientes precisam ser vistos com cautela, principalmente por estarem em acompanhamento para outras doenças e tratamentos, como a gente já comentou, que não são infrequentes dentro da população de bipolar. Tá certo. Inclusive, Fica à vontade, se o paciente tiver uma história familiar de transtorno bipolar, mesmo que ele tenha tido só depressão até então,
ele pode, eventualmente, dependendo de como o médico considera, precisa levar em conta que o cuidado, o tratamento daquele deprimido requer cuidados especiais, porque ele pode ciclar com o uso de antidepressivos se ele não utilizar concomitantemente estabilizador do humor. Então, isso é uma situação bastante crítica, mas sempre a presença da história familiar, ela norteia, ajuda a nortear na conduta também de quadros em que a gente tem dúvida. Obrigado, doutora Doris. Doutora Ângela? Oi? Não, lembrando que a frequência de doença bipolar em familiares com transtorno bipolar é muito alta, mais até do que de depressão, então tem que ficar de olho mesmo. Assim como iniciar um quadro depressivo de início precoce, né, antes dos 20 ou dos 25 anos de idade. E se essa pessoa também tiver história familiar, ela tem que ser acompanhada de perto, porque tem estudos mostrando que a depressão de início precoce, ela estaria mais associada ao desenvolvimento do transtorno bipolar ao longo do tempo, do que aquelas que surgem numa fase mais tardia, né, no final da segunda, terceira ou quarta década de vida. Tá certo. Doutora Ângela, continue conosco para responder agora a Tainara Fernandes. Qual a importância da psicoterapia para o tratamento do transtorno bipolar? Fundamental, né? Existe até um tipo de intervenção psicossocial que agrega uma eficácia até maior no transtorno bipolar, que é chamada de psicoeducação, né? A psicoeducação, ela serve para treinar, para ensinar o indivíduo a conhecer a doença, conhecer os chamados fatores emergentes, né, que são aqueles que indicam que a doença pode entrar em atividade. Como um alérgico que começa a espirrar ou coçar o nariz com mudança de temperatura, a minha alergia está começando. O paciente bipolar, muitas vezes, tem esses fatores emergentes. Uma irritabilidade que começa, um sono diminuído que não faz falta, reconhecer a importância do tratamento farmacológico, a importância de reconhecer o que já foi colocado pela Doris, da manutenção do ritmo de sono e de vigília, o cuidado ao uso e abuso de drogas, até da própria cafeína, que pode alterar o sono, o contexto da qualidade de vida do que ele faz em termos de sobrecarga ou não. E se dentro da vida dessa pessoa existirem questões pessoais, independentes da doença, pode vir agregado um outro tipo de terapia, como a terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental, que ajuda o indivíduo na intenção da sua vida como um todo, né? Independente dele ter transtorno bipolar ou não. Mas o que tem demonstrado realmente muita eficácia é o conhecimento da doença e da importância do tratamento, porque quando o quadro de mania clássica se manifesta, a chance desse indivíduo ter um outro na vida é de 90%, né? E apesar disso, de todo o conhecimento que se tem hoje do risco da doença maltratada, os estudos mostram que 40% a 50% dos pacientes com transtorno bipolar, eles não aderem adequadamente ao tratamento, que invariavelmente é a base de fármacos. Isso implica em não tomar como deve, fazer suspensões no final de semana por motivos diversos. E quando esses pacientes têm recaídas e recorrências do quadro, a doença vai ficando mais difícil de ser tratada, como tudo em medicina, né? Quando é maltratado, vai complicando e vai ficando mais difícil atingir o que a gente quer, que é a remissão de sintomas e a recuperação funcional, né? Ter uma vida de capacidade laboral, enfim. Obrigado, doutora Ângela. Não sei se você concorda comigo, Ângela. A gente no Gruda, o que nós orientamos sempre, nós temos vários psicólogos que trabalham conosco, a gente sempre ensina e fala para os pacientes que o importante é que o terapeuta entenda do transtorno bipolar. Sim. Porque é o terapeuta que vai, o médico na consulta faz a psicoeducação, que é ensinar o paciente sobre quais são os sintomas e em cada consulta ver quais são os sintomas que melhoraram, quais são os que persistem. E na terapia a mesma coisa, porque o médico precisa conversar com o terapeuta. E esse terapeuta tem que ser um terapeuta que conhece muito bem o transtorno bipolar, porque ele é o que vai auxiliar o paciente na vida e alertar em relação aos primeiros sinais de recaída, eventualmente já entrar em contato com o médico e fazer essa sintonia fina, porque é assim que se constrói a recuperação. E aí dentro disso também, lembrar da questão da importância da família. Existem também focadas na família, que é um suporte extremamente importante, o de quem convive com o paciente, para ajudá-lo a reconhecer esses sintomas, porque como nós já dissemos, no início da doença ou na própria doença bipolar instalada,
a dificuldade de crítica dos comportamentos pode estar muito prejudicada, né? E se isso não for sanado, a doença evolui com consequências drásticas, né? Então, é importante que a família reconheça, que a família apoie e que haja uma desmistificação, desestigmatização do tratamento e dos fármacos, que são sempre responsáveis por tudo. E, na verdade, eles entram no intuito de tentar ajudar e controlar a doença. Os seus efeitos, é claro. E aí, falando da família, como é uma doença geneticamente determinada, o espectro bipolar a gente vê nas famílias. Para quem tinha perguntado do espectro bipolar, a gente vê nas famílias. Então, vê o pai que é super funcionante, super sempre acelerado, impaciente, muito bem sucedido, a mãe que tem história de depressão, ou alguém na família que tenha abuso de álcool ou drogas, aquele que é mais gordinho ou mais gordinha na família. Então, a gente vê as várias formas do espectro bipolar na família e até para não haver um boicote ao paciente quando ele melhora, é importante que outras pessoas que não estejam bem também sejam encaminhadas para tratamento, não é? Quer saber mais sobre transtorno bipolar? Acesse o site do CBP, confira o programa oficial, escolha a sua atividade e participe. Você poderá fazer sua inscrição no local. Como tratamos a depressão com psicoterapia? Esta é uma pergunta que muitos profissionais de saúde mental, psiquiatras ou psicólogos ainda se fazem quando confrontados com um dos mais incidentes transtornos mentais da atualidade. Assista a seguir o programa que apresentou experiências clínicas dos doutores Irismar Reis, Luiz Carlos Mabilde e Marcos Gebara no tratamento da depressão com psicoterapia. Vale a pena conferir. E hoje nós vamos falar sobre o tema Como tratamos a depressão com psicoterapia. Quem estará conosco? O Dr. Irismar Reis, direto da Bahia, Dr. Luiz Carlos Mabilde, direto do Rio Grande do Sul, e Dr. Marcos Alexandre Gebara Muraro, né, direto do Rio de Janeiro. Vamos responder aqui a Nelly Penteado. Ela pergunta: existe o risco de medicar o paciente e o mesmo, com a melhora dos sintomas, desistir da terapia? Eu penso que existe essa possibilidade, mas isso o psiquiatra, o terapeuta, enfim, habilitado com a psicoterapia, porque isso é uma questão também de habilitação, de experiência, de formação, e é preciso que o profissional esteja habilitado para isso, porque assim ele pode, juntamente com a questão medicamentosa, se for necessário usá-la, eu volto à questão da indicação, ele pode intervir e remover essa resistência ao tratamento. Em geral, se trata de resistência quando o paciente não é um paciente gravemente enfermo, que, enfim, precisa, algumas vezes, até medidas outras, que não essa simples, entre aspas, intervenção, né? Mas, de um modo geral, eu diria, Nelly, que a primeira grande questão que se coloca na psicoterapia é a motivação do paciente, que, em geral, é provida pela sua dor, pela sua depressão, pela sua perda, pela sua tristeza. E a segunda é realmente a adesão ao tratamento, que depende bastante do próprio terapeuta. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Marcos Alexandre Gebara, vamos responder aqui essa pergunta que chegou. Como deve ser direcionada a psicoterapia após o diagnóstico de depressão? Isso aí é uma escolha do paciente e do médico, né? O paciente, muitas vezes, ele já está orientado a procurar esta ou aquela técnica de psicoterapia e, muitas vezes, não está. Então, uma das coisas que eu vejo que permeia todas essas questões que estão sendo levantadas hoje, e que a gente tem que falar nisso, é a questão da psicoeducação. A psicoeducação é informar ao paciente quais são as opções que ele tem, como que ele deve fazer, quais são as possibilidades que aquelas opções podem oferecer a ele. Então, esse aspecto psicoeducativo é muito importante à medida que você dá ao paciente
a opção de escolher o que ele quer, né? E você também, pela tua experiência clínica, pelo tempo que você já tem de atendimento, com anos e anos de prática, você saberá também indicar aquela psicoterapia mais eficiente para aquele caso que você está atendendo, né? De forma que essa questão é uma questão muito genérica, ela é muito aberta, né? A psicoterapia, ela é uma decorrência do atendimento que você vai prestar ao paciente e também uma decorrência da busca que o paciente tem, da expectativa que ele tem em relação a esse atendimento. Então, tem que haver essa conversa, tem que haver esse aspecto psicoeducativo para que você possa atender às reais necessidades daquele paciente individual. Obrigado, doutor Marcos Alexandre. Doutor Irismar, a Janine Rocha está nos acompanhando através do site da ABP. Ela pergunta o que fazer com pacientes resistentes à psicoterapia e tratamento medicamentoso. Com relação ao tratamento medicamentoso, um dos aspectos importantes é se assegurar de que foi dado o tempo necessário para que o medicamento haja, uma vez que realmente isso ocorre e o medicamento não mostrou-se, digamos, eficaz, tenta-se novos esquemas, inclusive combinações de antidepressivos. Esse é um aspecto. Um outro aspecto em relação à psicoterapia, a gente tem de levar em conta que, frequentemente, na depressão, um dos sintomas que entravam e que frequentemente levam, inclusive, a ideias suicidas é a desesperança. E, frequentemente, isso é considerado e é confundido com resistência ao tratamento. O Marcos colocou uma coisa muito importante, que é a questão da psicoeducação. Eu acho que na depressão, a psicoeducação ela é fundamental, ou seja, é preciso que o indivíduo saiba o que ele tem de uma forma realmente clara. E uma vez sabendo o que ele tem, é importante que ele saiba de que forma o profissional pode ajudá-lo. Uma vez feito isso, o que nós esperamos que aconteça é exatamente que esse sintoma de desesperança comece a cair e que o indivíduo que é deprimido, que tem toda uma rigidez, digamos, cognitiva, que progressivamente ele passe a ser mais flexível e, nesse sentido, nós diríamos que a resistência tende a cair. Mas, uma vez mais, como foi colocado pelo nosso colega, depende digamos assim, da competência, da capacidade, do treinamento do profissional. Muito obrigado, doutor Irismar. Doutor Luiz Carlos, a Andréa Romani, ela faz uma pergunta através do nosso Facebook. Ela pergunta, a psicoeducação e orientação também deve ser estendida à família do paciente, tendo em vista possibilidades de crises mais graves em que o apoio da família é fundamental? Eu aproveito essa pergunta para dizer assim, de modo mais reduzido, mais sintético, que nós estaremos perante 3 tipos de depressão: a familiar, aquela que é desencadeada por um fator perfeitamente identificável, no caso as perdas, e um outro tipo de depressão, ainda que o fator não é perfeitamente identificado no sentido de um fato concreto, mas sim um fato simbolicamente repetido na vida do paciente. De acordo com esses 3 tipos, nós podemos ingressar na investigação do paciente, no diálogo psicoterápico, e dessa forma nós vamos evoluindo para restituir a ele a capacidade de pensar sobre aquilo, de se relacionar com aquilo que está determinando os seus sintomas. Tá? Quer dizer, é uma questão, vamos dizer, evolutiva no tratamento, e depende muito desse início, diria assim. Eu acredito muito naquele ditado popular: o que inicia certo, termina certo. Termina bem. Obrigado, doutor Luiz. Doutor Marcos Alexandre, por quanto tempo deve ser mantida a psicoterapia após a remissão dos sintomas? Outra questão interessante também, né? Porque a gente tem que considerar a psicoterapia como o que eu chamo de regulação epigenética. A psicoterapia, ela provoca modificações
neuroanatomofisiológicas. A psicoterapia ela é capaz de promover fechamento e abertura e conexões de circuitarias neuronais muito importantes. Muitas vezes um sintoma, um quadro depressivo, algum sintoma obsessivo-compulsivo, ou seja lá o que for, isso é um comportamento estereotipado devido a circuitarias neuronais que estão mal feitas, devido a problemas do neurodesenvolvimento, traumas de infância e outras coisas, né? E a psicoterapia, devido à sua natureza regressiva da relação transferencial, ela tem acesso a essas memórias implícitas, antigas, amigdalianas, que são sustentadas por circuitarias neuronais errôneas. Então, a psicoterapia, como fator regulador epigenético, ela é capaz de modificar essas conexões. Então, a psicoterapia, ela necessariamente, ela terá que ser de longo prazo. Esse prazo, ele não é determinado, vamos dizer, como na farmacoterapia, que você pode estabelecer um tratamento para 1 ano, para 2 anos, como na depressão, no pânico, você pode estabelecer um prazo fixo. Na psicoterapia não é bem assim, porque cada paciente vai ter uma reação diferente, cada paciente vai ter uma conotação pessoal que vai se traduzir nessa evolução do tratamento. Então, cada paciente tem um tempo particular, um tempo peculiar, e a gente tem que saber respeitar esse tempo. Todos os programas exibidos hoje estarão disponíveis na íntegra no canal do ABP TV no YouTube. Acesse www.youtube.com.br/ABPTV e assista a todos os programas ABP TV. O tratamento dos transtornos alimentares também será abordado na programação científica da 35ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria CBP, no dia 17 de julho. Os doutores Bruno Nazar e José Carlos Apolinário responderam a perguntas dos internautas relacionadas a este tema, esclarecendo dúvidas e orientando. Assista a seguir. Tratando os transtornos alimentares. Quem estará conosco direto do Rio de Janeiro, nossos convidados, Dr. Bruno Nazar e Dr. José Carlos Apolinário. E vou lhe perguntar quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos alimentares. Obrigado pela pergunta, Valdir. Inicialmente, a gente precisa definir o que são transtornos alimentares, porque, dito dessa forma, fica difícil de saber quem entra esse diagnóstico e quem não entra, porque comportamento alimentar são variados, assim como são as pessoas, mas apesar de algumas pessoas terem um comportamento alimentar bem estranho, isso não quer dizer que elas têm uma doença psiquiátrica, né? Um transtorno alimentar. Então aqui nesse grupo a gente coloca pessoas que têm uma capacidade de gerenciar a sua alimentação gravemente perturbada, assim como uma capacidade de regular o próprio peso também muito prejudicada. A saber, essas pessoas também têm uma série de pensamentos distorcidos, de forma que mudanças no seu peso, sucessos ou fracassos na capacidade de gerenciar a sua alimentação fazem com que isso mude a sua autoestima, o seu humor ou mesmo o seu planejamento futuro. Quais são os principais fatores de risco? Olha, Valdir, surpreendentemente, o principal fator de risco para desenvolver um transtorno alimentar é a prática frequente de dietas. A gente sabe que a maior parte da população já praticou uma dieta. Agora, se você, especialmente na adolescência, pratica frequentemente dietas muito restritivas, a saber, dietas de 800, 600 calorias ou menos, você pode aumentar em até 12 a 18 vezes o risco de desenvolver um transtorno alimentar no futuro. E dentro dos transtornos alimentares, a gente tem pelo menos 3 grandes apresentações: a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar.
Outros fatores de risco são você ter uma pessoa na sua família que já tenha tido uma dessas apresentações, ou mesmo você ter um outro transtorno psiquiátrico na primeira infância, como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles também aumentam o risco. Um outro fator importante são certas profissões, certas atividades. Então, a gente sabe que, de fato, bailarinas, dançarinos, atletas de alta performance têm um risco maior de desenvolver transtornos alimentares. Muito obrigado, doutor Bruno. Vou dar meu primeiro boa noite, doutor José Carlos Apolinário, também está no Rio de Janeiro. Boa noite, doutor. Boa noite, Valdir. Em nome de toda a equipe da ABP, também agradeço a sua participação voluntária. São 21 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Doutor, vou lhe perguntar qual a principal faixa etária e sexo que estão relacionados a estes transtornos. Bom, Valdir, essa pergunta é bastante importante. Permite que a gente, primeiramente, foque a atenção nesse grupo importante de transtornos, que são os transtornos alimentares, e eles ocorrem, na sua grande maioria, na faixa da adolescência ou no início da idade adulta do indivíduo. Por isso, eles têm um impacto assim, muito grande no desenvolvimento dos indivíduos. Justamente nos primeiros anos, né, do desenvolvimento assim, da saída da infância, né, para a adolescência, é que esses transtornos ocorrem, em sua grande maioria. E são também, na sua grande maioria, acometem as mulheres. Isso não é, assim, homogêneo nos transtornos alimentares. Então, assim, transtornos alimentares como anorexia, bulimia nervosa, têm uma frequência maior, uma ocorrência maior no sexo feminino. Mas isso também não quer dizer que homens não apresentem o transtorno. Cada vez mais, hoje em dia, a gente tem encontrado homens com transtornos tanto anorexia quanto com bulimia nervosa. Enquanto que no transtorno da compulsão alimentar, essa relação já não é tão semelhante como na anorexia e na bulimia. Você tem uma distribuição mais homogênea, né? Tanto mulheres quanto homens estão quase igualmente representados no transtorno da compulsão alimentar. Ele pergunta, o paciente que se alimenta de forma compulsiva e se submete à cirurgia de redução do estômago, pode transferir a sua compulsão para outra situação? É muito interessante também essa questão, né? Mas acho que a melhor coisa seria a gente complementar um pouco, já que estamos falando do transtorno da compulsão alimentar, complementar um pouco essa parte diagnóstica que o doutor Bruno já falou com relação à anorexia e bulimia, né? Definindo que o transtorno da compulsão alimentar, então, seriam esses episódios de compulsão alimentar que o doutor Bruno se referia, só que eles não são mais seguidos dos episódios, daqueles métodos compensatórios, inadequados, que geralmente o paciente com bulimia nervosa apresenta, que são vômitos autoinduzidos, ou então uso de laxativos, né? Então, normalmente, esses pacientes com transtorno da compulsão alimentar, eles apresentam esses episódios e depois se sentem muito mal depois desses episódios, tem esse descontrole, né? Isso ocorre geralmente com uma frequência de uma vez por semana. Se o paciente tem essas características, ele apresenta o transtorno da compulsão alimentar, de uma maneira mais simplificada, né? Alguns desses pacientes, como eles vão ter esses episódios de compulsão alimentar e não vão apresentar esses métodos compensatórios, eles vão ganhando peso. Então, uma percentagem de pacientes com transtorno da compulsão alimentar vão ganhar peso e vão chegar a níveis de obesidade, podendo chegar até níveis de obesidade grave. A pergunta do Halisson se refere a um subgrupo desses pacientes, que seriam esses pacientes com obesidade grave, né? E apresentam o transtorno da compulsão alimentar. Então, hoje em dia, o que se sabe é que não existe nenhuma contraindicação para essa cirurgia, e muitas vezes alguns pacientes, até com o transtorno da compulsão alimentar, podem melhorar do transtorno da compulsão alimentar. Mas, clinicamente,
a gente deve tratar sempre um paciente com alguma complicação, né, psiquiátrica antes de fazer a cirurgia bariátrica. Então, não só o transtorno da compulsão alimentar, como qualquer outra coisa, deve ser tratado para que a cirurgia dê certo. Quanto à questão da conversão entre a compulsão alimentar e um outro transtorno, isso é um tema importante de debate hoje em dia, e não existe uma certeza em relação à ocorrência desse fato, né? Vários autores têm tentado estudar sobre isso, se a compulsão alimentar poderia se aparecer depois da cirurgia como outras formas de compulsão, mas não se chegou a nenhuma conclusão. Mas o importante é depois da cirurgia bariátrica, o paciente deve continuar sendo assistido, seguido por uma equipe multiprofissional. E qualquer evento, né, psiquiátrico que surja, quer seja um transtorno depressivo ou um retorno dos sintomas de compulsão ou qualquer novo aparecimento de um transtorno psiquiátrico, possa ser diagnosticado por essa equipe multiprofissional que vai continuar assistindo o paciente, para que ele possa ter um sucesso em relação à cirurgia bariátrica. Doutor Bruno, vamos responder aqui a Mariana Rodrigues. Ela fez a pergunta através do nosso canal do YouTube. Ela pergunta: a ansiedade e compulsão alimentar seria um transtorno alimentar? É interessante porque a relação de ansiedade com o transtorno alimentar pode ser por duas vias, como fator de risco, que a gente conversou lá atrás, e como gatilho para início de sintomas. Então, a gente sabe que crianças, tá, com um transtorno de ansiedade, isso é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de anorexia na adolescência. Agora, quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente pode pensar na ansiedade, ou seja, no estresse, em crises de ansiedade, como gatilho para o início de episódios de compulsão alimentar. E aqui a gente entra, na obesidade é importante a gente diferenciar, até em termos de observação de diagnóstico, alguns padrões alimentares que podem ser decorrentes de ansiedade. Então, por exemplo, quando eu falo em compulsão alimentar, eu não estou falando em beliscamento. É muito comum as pessoas entenderem, uma pessoa que tem uma alimentação compulsiva que não para de comer, então toda hora ela come um pouquinho, ela toda hora belisca alguma coisa. Isso não é o que a gente está chamando de compulsão aqui. Não, isso não é um transtorno alimentar. Isso também leva à obesidade, porque no final, no acumulado, se eu for avaliar uma pessoa que tem beliscamento e uma pessoa que tem compulsão, elas podem, no final de uma semana, ter ingerido o mesmo número de calorias. Mas o beliscador, ele fez isso aos poucos, enquanto que a pessoa que tem compulsão, ela tem episódios. Um episódio de compulsão alimentar, ele tem um critério que é mais subjetivo, ou seja, a pessoa ela sente que ela não consegue escolher o tipo ou a quantidade de comida que ela vai ingerir, ela tem uma sensação de urgência, uma sensação de falta de controle, e a gente também avalia um critério que é objetivo, ou seja, é o consumo de uma grande quantidade de comida num curto espaço de tempo, a saber, em torno de 2 horas. A questão é que essa grande quantidade de comida, desse ataque de comilança, assim dizer, a gente não tem um critério específico. A gente sabe que muitas pessoas teriam em torno de acima de 800 calorias em um único episódio, tá? E realmente a ansiedade ela pode ser um gatilho para o início desses episódios de compulsão. Isso ainda é diferente do que a gente chama de padrão hiperfágico, né? Ou seja, a pessoa simplesmente come muito, ela come uma grande quantidade de comida numa determinada refeição, mas ela não tem uma sensação de urgência, uma sensação de descontrole, uma sensação de que ela não consegue escolher o que ela vai comer. Então, a gente tem esses padrões diferentes. E, realmente, pessoas ansiosas estão mais vulneráveis a qualquer uma dessas formas de descontrole alimentar. Mas isso não quer dizer que elas tenham um transtorno alimentar. Transtorno alimentar vai além da alteração na comida. É um pouco além disso. Então, além da alteração na comida, você também tem
uma influência indevida de como você pensa a sua alimentação, como você percebe o seu corpo no seu funcionamento psíquico. Então, existe um impacto para fora daquele momento em que você está tendo um descontrole ou que você está tendo uma restrição. E se você quiser saber mais sobre transtornos alimentares, vá à 35ª edição do CBP. Ainda dá tempo de participar. Você pode fazer a sua inscrição no local. Basta acessar o site www.cbpabp.org.br e confira a programação científica completíssima. A dependência química é um dos assuntos que atrai mais pessoas ao CBP. O manejo de usuários de cocaína e de crack foi debatido pelos doutores Ângelo Campana, Alice Gigliotti e Marcelo Ribeiro no dia 14 de agosto. Assista um pouco dessa discussão. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de usuários de cocaína e crack. Ao vivo, via Skype, receberemos a doutora Alice Gigliotti, direto do Rio de Janeiro, doutor Ângelo Campana, do Rio Grande do Sul, e doutor Marcelo Ribeiro, de São Paulo. O Ivaldo Siqueira Amorim, ele pergunta: a psicose por dependência química pode ser considerada esquizofrenia? E como diferenciar, doutor? A esquizofrenia que é um tipo de psicose, né? É uma doença própria, né? Uma doença que tem começo, meio e fim, né? E, como foi falado antes, ela pode ser desencadeada por drogas também. O que diferencia quadros psicóticos decorrentes de droga e a esquizofrenia é que, normalmente, a maioria das drogas que induzem quadros psicóticos, ela induzem quadros que têm uma duração intensa, porém curta, e na abstinência da droga, ela responde rapidamente ao tratamento. Claro que, pensando nos usuários de crack que o Dr. Marcelo estava falando, alguns desenvolvem quadros psicóticos tão graves, em decorrência dessa droga tão forte, que às vezes, mesmo ela sendo induzida por drogas, é de difícil reversão, né? Às vezes não tem jeito mais. Porém, a maconha, particularmente, ela é um pouco diferente nesse sentido, porque ela pode induzir quadro do tipo esquizofrênico, né? Então, já tem a maconha hoje, a nova maconha é uma droga completamente diferente da do passado. O grau de sofisticação hoje que chegou à fabricação da maconha, os subtipos, a forma de cultivo e a potência não tem nada a ver com a maconha dos anos 60, anos 70, até dos anos 80. É uma outra droga praticamente, né? E o que diferencia basicamente, então, é que a doença esquizofrênica é um tipo de psicose e ela é uma doença que pode ter uma origem genética, começa entre a puberdade e a adolescência, né? E se não for tratada, ela tem uma evolução até a um quadro demencial muito grave. Hoje, com os modernos tratamentos, ela pode ser melhor administrada. E o seu começo, meio e fim não depende necessariamente de drogas. As induzidas por drogas, elas têm uma característica parecida com a esquizofrenia, porque é uma psicose também, porém, ela responde bem ao tratamento e à abstinência da droga. Tá certo, muito obrigado, doutor Ângelo. Agora nós vamos direto para São Paulo para fazer mais uma pergunta para o doutor Marcelo Ribeiro. É da Alexandra Lins. Como a estratégia da redução de danos tem atuado com esses usuários? Essa é uma pergunta muito comum, né? Inclusive, eu dirijo um serviço hoje, né, que atende 1.200 usuários de substância mês, né, 1.200 casos novos, né, e tem um CAPS hoje com 4.000 pacientes ativos, que eu tenho ali em média pelo menos 600 por dia rodando ali nos serviços, nas diversas atividades, né. E recentemente a Defensoria Pública do Estado me mandou um ofício lá perguntando assim: você faz redução de danos aí, né? E eu respondi para ele: olha, eu sou o serviço no país que mais faz redução de danos para esses usuários, né?
porque a gente oferece 3 mil banhos mês, barbearia, escovação de dente, e as pessoas acham isso fácil, né? Mas para vocês terem uma ideia, assim, quando você resolve oferecer banho para quem está na Cracolândia, você coloca, se eu simplesmente colocasse ali chuveiros, os chuveiros assim, quebrariam em 48 horas. Assim. Então você tem que ter equipe de enfermagem, a gente oferece calcinha, sutiã descartável, cueca descartável, troca de roupa quando necessário. A gente tem uma academia, a gente tem uma cozinha experimental, a gente tem uma bateria com 150 componentes ali da Cracolândia, onde já passaram 800 usuários. Então, a ideia, né, eu acho que não existe política no mundo que funcione sem que esses componentes estejam juntos. Danos, demanda, oferta, né? Inclusive os países procuram hoje já não fazer mais essa coisa, essa divisão, porque ela é muito arbitrária e ela é muito ideologizada, né? Então, você faz redução de danos, eu costumo dizer, eu tenho ações de baixa exigência fundamentais, assim, né? Então, eu ofereço banho, atividades começo, meio e fim, para quem não quer se tratar ainda, para que eu possa fazer um contato e possa motivá-los para o tratamento. Eu acho importante isso, usar a entrevista motivacional e estimular essas pessoas a buscarem ajuda. Mesmo quando elas já decidiram buscar ajuda, a gente oferece testes rápidos para AIDS, hepatites e sífilis, né? A gente realizou 6.500 testes em 2016. Um terço das mulheres lá da Cracolândia tem sífilis, né? Então, assim, você precisa ter ações específicas. A gente é um centro distribuidor hoje de medicamentos para HIV, porque os pacientes não ficavam antes, eles não vão buscar ajuda para o tratamento da AIDS, então a gente já faz o tratamento lá. Então tem uma série de ações que tradicionalmente estão ligadas à redução de danos, mas não são da redução, né? Elas são de uma política responsável. Como, né, existe um viés muito importante e muito grave, né, que quando se faz redução de danos, o que é considerado redução de demanda é visto como uma coisa assim, enquadradora, cruel, repressiva, e não tem nada a ver, né? Assim, também são ações estruturantes que precisam estar junto. Então a gente precisa acabar com essa cultura de redução de danos versus redução de demanda, né? Assim, elas são ações que precisam correr junto. A próxima pergunta é do Márcio Ferrari. Ele pergunta, essa é para a doutora Analice Gigliotti, na síndrome de abstinência é considerável a associação de benzodiazepínico? Se sim, por quanto tempo manter? Não, na síndrome de abstinência de cocaína e crack não se usa benzodiazepínico. Infelizmente, não há muita evidência de manejo farmacológico de síndrome de abstinência de cocaína e crack. Existem estudos que mostram, e foi publicado recentemente um estudo das revisões Cochrane sobre uso de psicoestimulantes no manejo de dependência de cocaína, mas os resultados não foram muito satisfatórios, não, assim, pela revisão que eles fizeram. Não foram satisfatórios nem em aumentar a retenção no tratamento, nem em prevenir recaídas, em nada, assim, não pareceu ser muito satisfatório. Mas para pacientes que têm uma síndrome de abstinência que cursa, normalmente a síndrome de abstinência de cocaína cursa com depressão, mais das vezes, particularmente nos primeiros dias. Depois disso tem um período mais tranquilo, em que o paciente só sente um pouco mais de fissura, e depois tem uma coisa que a gente chama de muro, né, em que o paciente tem muita fissura. Depois de uma semana ou duas, o paciente tem muita fissura para usar a cocaína.
mas não há nenhum manejo farmacológico específico para a abstinência. A melhor coisa para a abstinência da cocaína é deixar o paciente eventualmente hidratado, bem hidratado, e deixar passar o tempo, que isso vai melhorar. Existe sim para paciente que tem uma depressão muito profunda depois da cocaína, usuários de muito tempo de cocaína e que tem essa disfunção dopaminérgica muito intensa, você pode usar, sim, psicoestimulantes, para que esse paciente não se sinta com um mundo muito cinza nesse primeiro momento, por essa desregulação dopaminérgica. Mas, infelizmente, não há muita evidência de que isso funcione. Os estudos tem alguns estudos que mostram que metilfenidato ajuda a função executiva em pacientes usuários de cocaína, melhora a função executiva em pacientes que têm disfunção executiva, o que é a maioria dos pacientes, particularmente os usuários de crack. E esta é apenas uma amostra de tudo que você pode encontrar na 35ª edição do Congresso Brasileiro de Psiquiatria, CBP. Ainda dá tempo de participar. O CBP começa no dia 25 de outubro, quarta-feira, com inscrições no local. Para aqueles que não poderão comparecer, teremos transmissão de algumas atividades pelo CBP Online. Confira. Assista ao 35º Congresso Brasileiro de Psiquiatria Online, transmissão ao vivo de algumas atividades do melhor congresso de psiquiatria da América Latina. Assista de qualquer lugar, pelo tablet, computador ou smartphone e ainda receba certificação de 10 pontos para a prova de títulos. Acesse www.cbpabp.org.br e saiba mais sobre o CBP Online. Participe com a gente do 35º CBP. O ABP TV fará transmissões ao vivo pela página do Facebook da ABP com alguns dos melhores psiquiatras do Brasil. Acompanhe conosco cada momento do melhor congresso de especialidade médica da América Latina. E eu espero contar com a sua audiência. Até lá. Tchau, tchau.